Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor domingo de manhã? Que bom, a gente já está ensaiando, né? Estamos ensaiando porque em breve, eu creio que no próximo ano nós vamos ter mais um culto. E o culto vai ser nesse horário aqui, das 9 às 11. Quem gosta desse culto aí, 9 da manhã, quem gostou? Vocês gostaram, vocês estão aqui, né? Que bom. Queridos, eu queria reforçar um aviso para vocês, tá bom? Que nós vamos ter nossa oferta de primícias no próximo dia 31, ok? Domingo passado nós falamos sobre generosidade, sobre a importância de nós estarmos semeando uma oferta profética, algo em gratidão ao 2023 e profetizando 2024 na sua vida, na sua casa, nas suas finanças. Eu tenho certeza, todos aqueles que costumeiramente fazem esta oferta têm visto quanto o Senhor tem abençoado, prosperado, multiplicado, e eu gostaria que você fosse alvo dessas bênçãos também. Então é muito importante, tá bom? Próximo dia 31, nós vamos estar fazendo, além de todo o ato profético sobre os teus pedidos de oração. Falando em pedidos de oração, também te lembrar, quem não recebeu o Profetizando 2024, tinha uma folhinha para você colocar seus alvos, ok? Acho que era para estar hoje de manhã, não sei se o pessoal fez, mas pega a sua folha mesmo, faça seus alvos, suas metas, seus sonhos, seus planos para 2024, traga aqui para o culto da virada, e nós vamos estar orando por você, orando pelos teus motivos, pelos teus alvos, pelas tuas metas, pelos teus sonhos, e lembrando da semana passada, sonhe grande, em nome de Jesus. Fala aí para o seu irmão, sonha grande, irmão. Começa pequeno, pisa fundo e vamos lá. O Senhor vai te abençoar, em nome de Jesus. Então traga a sua oferta profética no próximo culto, no dia 31, e também traga seus motivos, seus alvos de oração, tá bom? Nós vamos orar, queridos, agora para que o Senhor abençoe esta palavra no nosso coração. Vou chamar aqui o Claudião, vem cá, Cláudio, para você orar por nós. Pode ser daqui mesmo, aí é onde ficar mais confortável. Ore junto com o Cláudio para que o Senhor possa acomodar esta palavra em teu coração, no teu espírito, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa, neste domingo pela manhã, porque vamos prestar um culto ao Senhor. Pai, que os nossos corações estejam abertos para receber esta palavra. Pai, sabemos que essa palavra é uma palavra de destino, é uma palavra que pode virar chave nas nossas vidas. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos com nossos corações abertos a esta palavra hoje. E eu profetizo toda sorte de bênção. Aquele que reter, aquele que guardar, aquele que fizer dessa palavra algo na tua vida, vai receber 100 vezes mais do Senhor. Quem recebe aí, diga amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, por favor, o livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. O tema da nossa palavra hoje de manhã é Natal, o triunfo de Jesus. Nosso Jesus triunfou sobre tantas coisas, quando Ele se manifestou, quando Ele nasceu. O Natal representa um triunfo de Cristo sobre muitas coisas, sobre muitas situações, e esta é a nossa reflexão nessa manhã. Isaías capítulo 9, os versos de 1 até o 6, Isaías 9, os versos de 1 a 6, e diz assim a palavra de Deus: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, na colheita, e como exaltam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles,
a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Vamos ler esse último verso todos juntos? Porque um menino nos nasceu. Vamos lá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Hoje, dia 24 de dezembro, 0 hora, comemorado o Natal por muitos, não é verdade? Quem aí já está preocupado aí com a ceia, meu irmão? A mulherada já está, vamos fazer isso, vamos assar aquilo, vamos fazer não sei o quê. O irmão já veio deixou a carne temperada, já está preocupado de onde é que vai assar esse negócio, que hora que coloca. Mas nós temos uma convicção, queridos, hoje então o Natal vai ser comemorado, mas nós temos uma convicção muito clara que Jesus ele não nasceu neste dia, no dia 25 de dezembro, isto é muito claro, nós temos evidências históricas, evidências bíblicas que comprovam essa realidade, mas nós não estamos aqui na prática para celebrar os costumes de uma cultura e discutir se é dia 25, se não é e tudo mais. A nossa proposta é que nós estamos aqui nessa manhã para celebrar a Jesus, esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui hoje para celebrar aquele que venceu. Estamos aqui para celebrar aquele que lindo, lindo, lindo és, e toda glória e todo louvor seja para ele. Estamos aqui para celebrar o leão da tribo de Judá, a ele a honra, a glória, o louvor, o poder para todos sempre. Se há um louvor no seu coração, celebre mais uma vez, aplauda a ele é honra, glória, nós reconhecemos, Senhor, toda honra, glória, louvor, adoração, reconhecimento, exaltação ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Hoje a gente comemora então, vamos comemorar o Natal. E Natal significa o que, queridos? Natal significa nascimento, é isso que significa Natal, um nascimento de Jesus, nascimento que foi planejado desde a eternidade, antes de haver céu, isso é muito interessante, antes do céu existir, antes de tudo que vemos como vemos existir, antes do sol brilhar, antes da água existir, querido, antes mesmo dos anjos existirem, é importante você saiba disso. O plano de um nascimento já existia, porque Deus é desde a eternidade. Ele conhece todas as coisas desde a eternidade. E esse nascimento, ele foi anunciado lá no Jardim do Éden. Lá no Éden foi anunciado da boca de Deus, onde Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Foi anunciado o nascimento de um Salvador. E desde então, todo o Velho Testamento, com os seus profetas, com os patriarcas, apontam para este dia. Todo o Velho Testamento é uma sombra, assim como dizemos, de Cristo. Como assim, pastor? É para você entender isso, quando fala um tipo de Cristo ou uma sombra. Imagine que a minha mão está aqui, e se eu projetar ela aqui onde eu estou, né, porque a luz está em cima de mim, eu estou vendo a sombra. Então a sombra da minha mão, eu estou vendo ali. Né? E o Velho Testamento todo era uma sombra, porque ainda não tinha se manifestado de fato Cristo. Então, tudo era um sinal, tudo era um símbolo, era uma sombra das coisas que viriam de Jesus. Então, é interessante quando você olha para isso, que todo o Velho Testamento vem sendo escrito com sombras e sinais, apontando para o Cordeiro, para Cristo, apontando o nascimento de um Salvador. Então, apontando para Deus se fazendo homem, Deus se tornando carne, o eterno Pai da eternidade vindo à terra, o eterno, o Criador do universo habitando no nosso meio. E você ouve muita coisa sobre Jesus também no Novo Testamento, dizendo que Ele é o Alfa, que Ele é o Ômega, que Ele é o início, que Ele é o fim. E Ele realmente é o Alfa e o Ômega, o início e fim, e Ele dá início
de forma concreta um plano divino, a redenção da humanidade. Aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele veio buscar aquilo que estava perdido. Ele veio buscar a mim e a você. Sem o nascimento de Cristo não haveria salvação. Sem o nascimento de Jesus, eu e você estarmos aqui não teria sentido nenhum. E por isso nós estamos aqui nessa manhã. Ele foi o personagem mais importante da história. Cristo foi. Antes dele, a história foi uma. Depois dele, a história foi outra. Toda a história que conhecemos menciona ele. Menciona os fatos importantes como antes de Cristo e depois de Cristo. E é muito interessante algumas coisas. Jesus, ele não poderia ter nascido em qualquer época, porque um plano perfeito não aconteceria de qualquer forma. E é interessante que você saiba disso, porque Jesus se manifesta no momento exato da história, onde ele deveria realmente se manifestar. Deus preparou o mundo para que Cristo viesse. Na época, quando Jesus nasce, o mundo se unificou na língua grega, era como se fosse o inglês dos nossos dias. Então, o grego era a língua que unificava as nações. E Deus, então, prepara um idioma, onde houve essa unificação, Cristo se manifesta. E também Deus prepara um sistema de governo correto para que Cristo viesse. E era o Império Romano, porque o Império Romano funcionava com um rei. E viria se manifestar à terra o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus se manifesta numa monarquia, porque ele veio trazer exatamente um reino sobre nós. Então é muito importante que quando o ambiente estava então pronto, Jesus nasce. Mas é muito interessante algumas coisas, que este Deus, o Senhor de tudo que nós conhecemos, adoramos, falamos, o dono do ouro e da prata, o Criador do universo, com toda essa grandeza, ele vem e nasce em uma estrebaria. Ele vem e nasce num lugar muito simples. Não nasce num lugar onde normalmente se imaginaria que um rei nascesse, já que um rei estava nascendo. Ele nasce num lugar onde ficavam os animais. Ele nasce e é deitado não num berço onde um nobre seria deitado, ele é deitado numa manjedoura, e a manjedoura era um coxo. Lá, quando fomos a Israel, conhecemos uma manjedoura dos tempos de Jesus. Uma manjedoura é onde um coxo, onde os animais bebiam água, onde comiam ali um feno, algo parecido. Ele não nasceu num palácio, não nasceu como os presidentes nascem, como os reis nascem, mas ele nasce numa estrebaria. E por que esse era o lugar que Jesus nasce? Porque esse era o lugar ideal para um cordeiro nascer. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é importante você louvado seja Deus, porque ele nasceu e o plano estava em curso. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele era o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo. E um cordeiro então nasceu onde os cordeiros nascem. Ele nasceu numa estrebaria, onde os cordeiros nascem. Jesus nasce lá. Tudo em Jesus é profético. Tudo em Jesus tinha um sentido. Tudo em Jesus aponta para algo. Louvado seja Deus porque ele nasceu. E agora que ele nasce, o plano eterno estava em curso. A redenção da humanidade não era mais só uma promessa, já era uma realidade, porque Deus se fez homem. Olha que lindo isso. A esperança da humanidade, que a humanidade voltaria para os braços do Pai, era verdade. Era uma questão de tempo agora, para que a morte não tivesse mais domínio, para que o pecado não tivesse mais domínio. E ele tinha um nome tão comum. Jesus, com uma missão tão excelente, redimir toda a humanidade do seu pecado, reconciliar novamente todo homem pecador a Deus. Ele nasce como uma criança, e ele tem um nome como de qualquer criança da sua época. Porque Jesus era um nome comum nos dias em que ele nasceu. Mas existia algo por trás do nome, porque o seu nome seria aquilo que lemos: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Irmãos, Jesus mudou a história. Ele não mudou a história como muitos esperavam, militarmente falando. Ele não mudou a história politicamente falando. Não mudou a história também só religiosamente falando, mas ele mudou a história de uma forma pessoal. Por quê? Porque Jesus não veio mudar só uma história religiosa, Jesus veio mudar a vida das pessoas. E é interessante porque Jesus mudaria a história
de toda pessoa que se aproximasse dele. É interessante isso, porque até hoje, Jesus continua mudando a história daqueles que se aproximam dele. Tem alguém aqui que se aproximou de Jesus um dia? Sua história foi mudada porque um dia Jesus se aproximou de você. Sabe, irmãos, e sabe por quê? Por que isso acontece? Porque onde Jesus chega, as mudanças acontecem. Onde Jesus chega, a justiça começa a imperar. Onde ele chega, a ética muda, a crise muda. Onde ele chega, a vida, o lar, o pensamento, o sentimento, eles têm uma mudança. Porque Jesus é aquele que triunfou sobre todas as coisas. E eu quero conversar algumas coisas sobre isso, porque Deus começou com um triunfo acerca até do seu próprio nome. Porque ele triunfou. A Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. João capítulo 3, verso 16, um texto áureo da Bíblia que você conhece tanto, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Igreja, é isto que diz o Natal. O amor de Deus foi revelado para a humanidade. Exatamente esse versículo aqui é o Natal de fato. Deus deu o seu Filho para que todos os que nele crescem não pereçam. Nasce Jesus e é por isso que eu louvo, é por isso que eu adoro e é por isso que eu jamais vou desistir desse caminho. Louvado seja Deus porque você está aqui nessa manhã, porque Jesus nasceu também na sua vida. E vai chegar um dia, irmãos, que a trombeta vai soar e infelizmente muitos não vão se encontrar com Jesus porque não entenderam que Jesus deveria ter nascido dentro deles em primeiro lugar. Sabe, nós vamos nos encontrar com Jesus um dia para viver com Ele para todo sempre. Louvado seja Deus. E o Natal, ele anuncia um triunfo de Jesus primeiro sobre o pecado. Anuncia o triunfo de Jesus sobre a injustiça, sobre a morte eterna, porque Ele vence e Ele triunfa. Mas preste atenção, porque Ele venceu e porque Ele triunfou, não só porque nasceu, mas porque triunfou e cumpriu sua missão. Eu e você, nós não temos uma fé vazia. Nós não temos uma fé que é vã. Você não está aqui domingo de manhã por causa de um protocolo religioso. Você não está aqui só porque o culto mudou de horário. Você está aqui porque Jesus, sendo cedo, tarde ou noite, Ele é o Rei da sua vida. Ele é o Senhor do seu coração. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Sua fé não é vã. Louvado seja Deus. As minhas orações, as minhas ações de andar obedecendo a palavra de Deus não são perdidas, não são ações vazias. As minhas orações não são vazias e sem sentido, querido. Cada oração que você faz é respondida pelo teu Criador. É importante você entender, Jesus triunfou, louvado seja Deus. E o verso 2 mostra o triunfo de Jesus sobre as trevas, sobre a luz. O verso 2 diz que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Para nós é tão, às vezes, estranho olhar um texto como esse, porque nós conhecemos a Cristo, nós temos a Jesus, mas eles não. Eles não tinham o Messias, eles não tinham o Salvador, eles não sabiam nada sobre Ele, e eles viviam em trevas tremendas, mas o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Mas que trevas são essas, pastor? São as trevas, queridos, que nos impedem de amar, essas trevas que Jesus triunfou sobre elas, as trevas que nos impedem às vezes de perdoar, trevas que impedem eu e você hoje no século 21, de vivermos o melhor de Deus. Sabe, queridos, Natal não é árvore, Natal não são luzes, Natal não são os presentes, Natal também não é uma ceia farta. Natal é a vitória da luz sobre as trevas. Isso que é Natal. Natal é quando a luz entra nas trevas, e porque a luz entra numa treva, é quando ela entra lá, o vício acaba. É uma vitória porque da luz sobre as trevas, porque quando a luz entra, a escravidão do pecado acaba. O vazio que existia na nossa alma acabou quando Jesus entrou. O fracasso acaba, a ausência de sorriso, a carência de abraço. A luz triunfa sobre as trevas, porque Ele é o sol da justiça, irmãos. Diz aqui para mim, quanta luz haveria na sua vida sem Jesus? Já parou para pensar? Onde você estaria agora
se não fosse Jesus, você estaria fazendo o quê? E como estaria seu coração nesse final de ano? Se Jesus não existisse na sua vida? Como você estaria? E eu fico pensando, como é que seriam as nossas comemorações de Natal, se Jesus não existisse? Como seriam as nossas comemorações de Natal, se Jesus não estivesse em você? Como seriam? O nascimento de Jesus significa o triunfo dele sobre as trevas, mas também é o triunfo da alegria sobre a tristeza. O versículo 3 diz: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, na colheita, e como exultam quando repartem os seus despojos. Essa aqui era o sentido deles, porque a alegria só vem com Jesus. O que a maioria tem, gente, não é alegria, é apenas diversão. Eu queria chamar a sua atenção para isso. Muitos nessa virada de 24 para 25 terão banquetes, terão música, terão dança, talvez terão troca de presentes, como eu disse, uma mesa farta, mas logo vai passar. E você sabe como é. São apenas momentos alegres, para eles e para nós também. Porque aquele momento que você prepara tanto, é igual você prepara tanto aquele almoço, não é? Porque você vai receber visita. E a hora que você prepara, dentro de meia hora acabou tudo, é ou não é? Passa rápido ou não passa? Com meia hora você está pensando na sobremesa, já não comeu, não é assim? Logo passa. Para muitos hoje, vão ser apenas momentos alegres. Poucos talvez vão ter alegria genuína, queridos. Talvez... E por quê? Porque a diversão, ela só engana, ela sustenta a adrenalina na tua veia por um período, te faz celebrar um pouquinho, mas libera talvez os picos de hormônios e feromônios que te deixam alegres, mas quando o som desliga, quando a música acaba, quando se retira a mesa e os enfeites que se preparou com tanto carinho, então essa realidade vem à tona. Mas para aquele que tem a verdadeira alegria dentro de si, é diferente. Para aquele que tem a verdadeira alegria dentro de si, não tem choro sem consolo, não tem adversidade sem ajuda, não há desespero, não há situação difícil que seja permanente, porque dentro da gente existe uma alegria que sempre nos dá força. E sabe qual é? A alegria do Senhor é a nossa força. Oh meu Deus, quantos aqui são gratos porque existe uma força junto com você? Quantos aqui são gratos porque nesse final de ano a força do Senhor chegou junto com você, a alegria dele chegou junto com você? Louvado seja Deus por mais esse final de ano. Mas você sabe que tem tanta gente indiferente, tem ou não tem? E talvez você vai se reunir hoje com pessoas que talvez estejam indiferentes a tudo isso que a gente está compartilhando aqui pela manhã. Gente que tem tanta informação sobre Jesus, gente com tanto conhecimento e até muita consciência sobre quem Jesus é e o que Ele fez. Gente que talvez tem tanta luz na cabeça porque é tão inteligente, mas não consegue ter o amor no coração. Gente que tem inteligência, mas tem muita frieza e indiferença no seu espírito. Oh, irmãos, olha como triunfou Jesus sobre o meu coração e o seu, porque quantos de nós não éramos assim? Quantos de nós não éramos assim? Gente que olha para uma palavra como essa aqui, e talvez se ele está escutando, ou ele vai ter o privilégio de ouvir, ele apenas vai ver como uma conversa de igreja, porque o que se instalou no seu coração foi indiferença, não foi o sentido daquele que nasceu dentro dele. Apenas mais um culto. Mas eu sei por experiência própria, eu creio que você também, que é só na presença de Deus que se transforma choro em alegria, é verdade ou não é? Sabe, irmãos, que é só na presença dele que que aquela dor mais profunda encontra alívio. E eu sei por experiência própria o que é levar um tombo e haver uma mão estendida para te colocar de pé. Esse é o nosso Jesus, sempre foi a mão dele, queridos. Olha para toda a sua vida, para toda a sua história, mesmo quando você não tinha Jesus, sempre foi a mão dele. Sabe aquelas coisas que você alcançou no ano da bondade? Foi a mão dele sobre a sua vida. Sabe aquelas conquistas poderosas que aconteceram no ano da bondade? Foi a mão do Senhor sobre você. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória, foi o que João disse. Nós somos alcançados pela verdade, conquistados pela vida. Mas Jesus também representa
O triunfo da paz sobre a guerra. E eu já quero chamar os músicos, que a nossa palavra ela é mais curta mesmo hoje, mas eu queria que você acompanhasse esse final com muita atenção. Versículo 5 diz o seguinte, e eu li esse versículo e fiquei pensando, né, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, imagina a bota no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Tudo que promove ódio, dor, ferida, tudo que estraga a vida, quando o menino nasce, quando o menino Cristo passa a existir na vida de alguém, tudo isso acaba, o conflito acaba, a dor acaba, porque Ele é o príncipe da paz. A humanidade sem Cristo, irmãos, é uma humanidade que vive em guerra. É o marido que desconfia de uma esposa, é o filho que tem desavença com o pai, com filha, etc., e filho com pai, não tem confiança em mais ninguém. E nós somos seres assim, que vivem em constante agressão uns com os outros, vivemos em crise, e é por isso que precisamos de Cristo. Porque só Cristo consegue tirar o ódio, mágoa, vingança de alguém e colocar amor ali. E é isso que o príncipe da paz faz. Mas hoje, às 0h, se Jesus não estiver lá, preste bem atenção, hoje às 0h, consideramos que é o aniversário da pessoa mais importante que já nasceu. Se hoje às 0h, Jesus não estiver lá, sem Jesus, vai ser só uma mesa farta. Sem Jesus, serão apenas presentes. Sem Jesus, querido, pode existir um monte de pessoas no mesmo lugar, rodeados à mesa, mas talvez são um monte de gente no mesmo lugar, indiferentes àquilo que o outro sente, indiferentes ao coração de como o outro está. O nascimento de Jesus representa o triunfo sobre os reinos deste mundo. E no verso 7 ele fala: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante juízo e justiça desde agora e para sempre. O triunfo de Jesus foi principalmente sobre um reino religioso. O que eu quero dizer com isso? Que um dia nós vamos comparecer diante do nosso Deus. Um dia nós vamos comparecer diante dele. E um dia, quando você comparecer diante de Cristo, ele não vai te fazer uma pergunta se você foi crente ou católico. Ele não vai fazer uma pergunta se a gente seguiu determinada regra ou não de uma denominação, se a gente cortou o cabelo ou não, se guardou o sábado ou não, se comparecemos nos cultos ou não, se pertencemos a alguma igreja. Mas a pergunta do Senhor será certeira para você e para mim: e o seu coração é meu? Jesus um dia vai olhar bem dentro dos seus olhos, e ele vai saber se o seu coração é dele ou não. E a pergunta nessa manhã é essa: foi esse rei que te fez vir aqui hoje de manhã? Foi? Foi gratidão que te trouxe aqui hoje pela manhã? Sumiu o brilho do meu microfone aqui, irmão, não sei o que foi. Será que foi a gratidão que te trouxe aqui hoje? Quem mais ajuntaria todos nós nessa manhã? Quem mais? Você viria aqui por causa do pastor? Você viria aqui por causa de alguém hoje? Quem mais nos impulsiona a cantar uma mesma canção como cantamos aqui, que Ele é o meu Salvador? Hã? Quem mais nos levaria a fechar os olhos e pensar nele? Quem mais te levaria a contribuir financeiramente para ajudar alguém, como você fez, que você nem conhece? A se esforçar. Considera isso. Eu não estou inventando uma historinha. Eu estou contando sobre aquele que é a própria história. Ele é a própria história. Talvez você vai ter comida, parentes, mesa, momentos bons hoje à noite. E a minha pergunta é: se diante de tudo isso, se o verdadeiro Natal já nasceu dentro de você de fato?
Essa é a maior pergunta que você precisa ter hoje. Porque você aceitando ou não, acreditando ou não, entendendo ou não, a Bíblia diz que o menino nos nasceu. Um filho foi dado para nós. Foi colocado um governo sobre os seus ombros. E o seu nome seria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, um pai da eternidade, um príncipe da paz. Tudo isso é para se manifestar na minha vida e na sua hoje. E é por isso que eu te falo, deixa Jesus ser o triunfo na sua vida, nesse final de ano. Talvez você chegou até aqui, existem coisas para passar, existem lutas que estão acontecendo, existem circunstâncias que, como as irmãs já na intercessão estavam falando, eu não sei como você está chegando no fim de ano. Muita gente, quando chega o fim de ano, começa a chorar, em vez de se alegrar. Começa a deixar a dificuldade não fazer você triunfante. Mas Jesus está no seu coração, Ele está dizendo que Ele triunfou por sua causa. Você é o triunfo de Cristo Jesus na cruz. Você é o maior triunfo, e eu creio que Ele quer se tornar uma pessoa para você. Esse menino nasceu, cresceu, se tornou o meu Senhor e o meu Salvador, desde que eu era muito menino. Eu não sei em que data foi a sua experiência, mas eu estou aqui hoje por causa dele. Eu não sei você. Eu estou aqui hoje, eu sei que é por ele, eu falo por causa dele. Eu vou viver todos os meus dias como sendo Natal. Todos os dias continuam sendo Natal para mim. Ele triunfou para resgatar a minha vida. E qual foi o triunfo que ele resgatou na sua vida? Um pouquinho mais de volume no meu retorno, por favor. Qual é o triunfo que Jesus realizou na sua vida? Você consegue lembrar? Qual foi o triunfo que Jesus realizou na sua vida? O que te faltava na vida antes de Jesus? E quando Jesus entrou, isso acabou? Qual foi o triunfo? Te faltava alegria? Te faltava paz? Te faltava perdão? Te faltava sentido? Te faltava felicidade? Não sei. Eu sei que Jesus nasceu em cada um de nós. E nós nos reunimos nessa manhã só com um propósito, irmãos: relembrar o triunfo dele, o nascimento dele, mas louvá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, levantar as mãos para adorá-lo. Porque o verdadeiro Natal não acontece uma vez por ano para o povo de Deus. O verdadeiro Natal acontece todos os dias. Cada dia que os nossos olhos se abrem, cada dia que comemos uma refeição, um dia a mais da nossa vida é um motivo de gratidão, porque triunfamos mais uma vez. O triunfo de Jesus é a minha vida e a sua, e um dia Ele se encontrará conosco. Um dia o Jesus que nasceu virá te buscar. Um dia o Jesus que nasceu pegará na sua mão, te abraçará e dirá para você: vinde, bendito de meu Pai. Eu queria te convidar a você olhar o que seria a sua vida sem Jesus nessa manhã. Baixar sua cabeça por um instante e pensasse e refletisse onde você estaria sem Ele, o que você faria sem Ele, como seria seu final de ano sem Ele, ou talvez quantos finais de ano sem sentido você teve. Mas Jesus está aqui nessa manhã para receber a honra, a glória, o louvor, a alegria da tua vida, por amá-lo. Pode ficar de pé no seu lugar.